Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre linguística gerativa. O meu nome é Lucas Emanuel e hoje nós trataremos sobre a operação merge e os núcleos lexicais. Apenas relembrando, nós havíamos tratado no nosso primeiro vídeo acerca da noção base de sintagma e havíamos definido de que, de maneira geral, não são as palavras isoladas ou um agrupamento solto de palavras que formam as frases. Elas têm uma projeção intermediária, por assim dizer, entre aquilo que reconhecemos como sendo um substantivo, um verbo, uma preposição, e aquilo que se forma as frases, que é o sintagma. O sintagma nada mais é do que as relações que uma palavra ou o léxico tem para com outras, a fim de constituir a frase. Portanto, não é propriamente certo dizer de que palavras formam frases. As palavras formam sintagmas, que por sua vez formam frases. E havíamos enunciado também que os elementos responsáveis por esta formação se chamam sistemas computacionais. E o que seria esse sistema computacional? Nós havíamos dado breves definições. Porém, para entendermos melhor como se dá o seu funcionamento, hoje nós falaremos sobre a operação merge e os fenômenos de recursividade. Em primeiro plano, nós precisamos entender então o que é o sistema computacional e como ele realiza seleções dos termos de um léxico específico. Aqui, a definição de léxico, ela ainda deve ser, de certo modo, um pouco geral. Imaginemos, a princípio, que nós temos um léxico mental, uma espécie de dicionário dentro do nosso cérebro, e o que faz o sistema computacional é um procedimento de numeração, bem como os termos Pedro, Amar, Bianca, e este sistema computacional, ou a sintaxe de modo geral, seleciona cada um destes termos para um espaço derivacional, isto é, nós selecionamos a forma lógica destes léxicos a fim de que eles sejam pronunciados, ou seja, a própria construção fraseática. Então, nesta imagem nós conseguimos ver mais ou menos como o sistema computacional ou a sintaxe funciona. Nós selecionamos um termo, bem como Pedro, em seguida nós selecionamos outros dois termos para que nós formemos uma frase. Normalmente, nós podemos pensar que a simples seleção de elementos já é o suficiente. Porém, a seleção de elementos não é suficiente, bem como o verbo amar ele não está conjugado. Bianca, nós não sabemos se Bianca pode ser o objeto direto ou se ela é o sujeito. Então, o que nós precisamos levar em consideração é qual é o núcleo da sentença. E se este núcleo, de fato, é o responsável por selecionar os elementos e fazer com que eles sejam agrupados como argumentos externos e como argumento interno. Vejamos como funciona a operação merge. Dentro do espaço derivacional, o primeiro elemento que é selecionado são os termos, bem como Amar e Bianca. Porém, nós podemos criar uma relação entre o verbo amar, o sintagma verbal amar, e o sintagma nominal Bianca. No momento em que nós fazemos uma relação como esta, nós temos agora um argumento interno do verbo amar. Este argumento interno, por sua vez, ainda não é suficiente para que, dentro do espaço derivacional e da forma fonética, essa frase já faça sentido. Nós precisamos de um sujeito, ou aquilo que, dentro do gerativismo, se chama de especificador ou argumento externo do núcleo do verbo. Como nós já temos uma outra seleção no processo de numeração, nós podemos selecionar Pedro. E Pedro, uma vez que está dentro agora do espaço derivacional, nós podemos criar uma relação de exterioridade para com o núcleo verbal amar, formando, portanto, o complexo Pedro mais Amar mais Bianca. Então, a partir deste simples esquema, nós entendemos como funciona de fato as computações lexicais e quais são os elementos que nós devemos levar em consideração no momento em que nós estamos examinando uma frase, principalmente do ponto de vista sintático. Nós havíamos comentado principalmente que
O responsável por criar as relações é um núcleo. E havíamos dado breves definições acerca do que é o núcleo do sintagma. Porém, hoje, nós vamos estender um pouco mais essa definição, falando precisamente sobre os princípios do núcleo. Nós temos aqui dois princípios irrevogáveis. O primeiro princípio é: todas as relações são estabelecidas, direta ou indiretamente, a partir do núcleo. Se nós considerarmos um núcleo verbal, bem como um sintagma verbal, um VP, nós vamos entender de que, a partir do núcleo verbal, nós podemos criar relações ou estabelecer relações de dominância, como um objeto direto, um objeto indireto, ou o argumento interno do próprio verbo, e seu argumento externo, ou aquilo que a gramática tradicional chama de sujeito. E o segundo princípio, também extremamente importante, é de que o núcleo determina a quantidade de argumentos ou participantes que ele vai constituir na frase. Para entendermos ambos os princípios, vejamos o esquema a seguir. Na sintaxe gerativa, a representação dos procedimentos, e bem como da operação merge e do sistema computacional, podem ser demonstrados através do esquema X barra. A teoria X barra foi criada pelo Chomsky e desenvolvida principalmente por Jackendorf. Vejamos o esquema abaixo. Nós temos, a princípio, o núcleo X. Esse núcleo X pode ser um sintagma preposicional, um sintagma verbal, um sintagma nominal, ou mesmo um sintagma adjetival. Em seguida, nós temos uma projeção intermediária. Nós chamamos de projeção intermediária porque ao lado do núcleo nós teremos normalmente um argumento interno. E a projeção máxima, XP, seria a projeção máxima do sintagma, que pode vir a encabeçar na periferia esquerda da árvore sintática o especificador ou o argumento externo. Vejamos como isso é representado de acordo com 4 sintagmas que têm núcleos lexicais. Abaixo vocês veem a representação do sintagma nominal, NP, do sintagma verbal, VP, do sintagma adjetival, AP, e do sintagma preposicional. Hoje, para que este elemento de núcleos lexicais fique mais claro, nós focaremos nossa atenção somente em relação ao VP. Em outras aulas nós falaremos certamente dos outros núcleos lexicais e como eles funcionam na prática. Portanto, se nós considerarmos a princípio a representação XP como sendo um determinado sintagma e considerarmos que este sintagma seja um VP, um sintagma verbal, nós teremos a seguinte representação. No canto direito, nós vemos aqui como seria os 2 argumentos possíveis do verbo amar. Como é o VP que vai encabeçar um especificador, nós teremos ali, na periferia direita, um argumento interno ao núcleo verbal amar. Portanto, percebam que é a partir do núcleo que nós vamos gerar as frases. É a partir do núcleo verbal que nós teremos um argumento do verbo e que nós teremos um argumento externo que, por sua vez, pode ser alterado dependendo, claramente, da natureza do especificador. Vejamos um exemplo na prática. Aqui nós temos um exemplo de seleção semântica. Consideremos as 2 frases. A menina bebeu suco e a menina bebeu caneta. Obviamente, a primeira frase ela é gramatical, porque o argumento interno do verbo beber, o objeto direto suco, ele é selecionado semanticamente pelo verbo beber. E nós temos uma outra seleção, que é a seleção do especificador, a menina, também através do sintagma verbal, em sua projeção máxima. A segunda frase, por sua vez, ela é obviamente agramatical. Isso aqui apenas para delinear o seguinte elemento, de que cada verbo, cada sintagma verbal, ele não somente seleciona os seus complementos de maneira anárquica também, mas ele os seleciona de maneira também semântica.
Isso é o que os linguistas voltados à sintaxe gerativa chamam de seleção semântica, ou S-seleção. Bom, então nós podemos simplesmente focar no primeiro exemplo e não no segundo. Vejamos como seria a representação em relação ao esquema X-barra. Nós temos a menina, que é um sintagma determinante. Por que determinante? Por conta do artigo. Nós havíamos falado que não é simplesmente o artigo que constitui o sintagma, mas por conta de suas representações e sua extensão em relação ao sintagma nominal logo a seguir, portanto, menina. Nós temos o núcleo verbal, bebeu, VP, e nós temos suco, que é o objeto direto, aqui um NP. Portanto, no esquema abaixo, vocês podem já imaginar qual será a posição destes elementos em relação ao esquema X-barra, na sua projeção máxima, e aquilo que é encabeçado pela projeção máxima, bem como também onde vai se encontrar o VP e onde vai se encontrar o NP. Na representação, nós colocamos normalmente dessa seguinte maneira. Vejam que as flechas que eu coloquei ali, elas são apenas um recurso didático, elas simplesmente demonstram que é a partir do verbo beber, aqui ele não está com a flexão completa, nós entenderemos no futuro o porquê, é o núcleo do verbo beber, que seleciona os argumentos internos, suco, e o argumento externo, a menina. Então agora nós entendemos o porquê que a operação merge, ela começa a partir dos elementos do objeto direto, ou, a princípio, do argumento externo de um núcleo verbal. A operação merge tem início ali justamente porque na representação e naquilo que está de imediato em relação ao verbo, é o que configura normalmente como a seleção semântica do verbo. Qualquer elemento, não literalmente qualquer elemento, mas normalmente alguns elementos podem ser gerados a partir da projeção máxima do VP, como argumento externo ou especificador, mas não podem ser igualmente gerados como argumento interno do núcleo. Portanto, é por isso que nós começamos a representar normalmente as frases a partir do núcleo e finalizando a representação na representação intermediária e depois passando para a representação máxima. Portanto, de uma maneira geral, a representação que nós temos aqui, ela exemplifica os procedimentos de seleção e da onde cada um surge e quais são as relações que estes termos e estes núcleos lexicais acabam dentro de uma sentença por gerar. Para mais informações, vocês podem consultar o novo Manual de Sintaxe, do Carlos Mioto, Maria Silva e Ruth Lopes, ou o curso básico de Linguística Gerativa, do Eduardo Kennedy. Se você gostou dessa pequena apresentação, considere curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado.